Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estamos aqui para que possamos dar continuidade ao nosso curso de mediunidade, estudando hoje sobre a prece na reunião mediúnica. Então, além de conceituar, entendermos os benefícios e a ação da prece, vamos aprender qual é a maneira certa de orar e a importância e de que modo a prece é utilizada durante a reunião mediúnica. E além disso, vamos entender sobre a terceira fase da educação da mediunidade, que é a fase de contato, onde vai haver realmente uma ligação maior e mais forte entre o aluno e o seu guia mediúnico. Portanto, você está convidado a participar conosco da aula de hoje. E eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos. Então vamos começar o nosso curso de mediunidade hoje com a aula A Prece na Reunião Mediúnica e a fase de contato, que é a terceira fase da nossa educação da mediunidade. Então hoje nós vamos entender o que é prece, vamos conceituar a prece, entender os benefícios da prece, a ação dela, a maneira correta de orarmos e a prece na reunião mediúnica. Vejam bem aqui o que já nos diz a doutrina espírita, que a prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Então, esse apelo é o mecanismo pelo qual nós aplicamos, vivenciamos a lei de adoração. Já estudamos a lei de adoração lá no ESD. No finzinho do ESD 1 temos a aula sobre a lei de adoração. Então vocês devem lembrar que é através desse ato que nós entramos em comunhão com a espiritualidade superior, com Deus, com o nosso Pai. Por quê? Porque se estabelece uma relação de sintonia mental, de modo que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, dele receber as orientações através das inspirações que nos chegam até a mente, e através dela nós também temos condições de levar até ele aquilo que se passa em nosso coração, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, a nossa glorificação, mas enfim, é através disso que há uma conexão entre nós. Eu sempre gosto de dizer que a prece é como se fosse o telefone que permite a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, é o meio, é o instrumento, é o mecanismo pelo qual nós nos conectamos ao Pai. E isso representa, sem sombra de dúvidas, um ato de humildade em relação ao Pai, que é o nosso Criador, soberano e onipotente, onipresente, perfeito, infinito para todos nós. Vejam, sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Vocês devem lembrar, quando nós estudamos sobre isso, que o mais importante da oração e da prece é exatamente o sentimento, a vontade, a sinceridade com a qual nós rezamos e oramos. Não importa, isso nós vamos ver aqui, não importa o lugar, não importa o tamanho da prece, não importa as palavras necessariamente que sejam usadas, não importa o tamanho, se eu falo muito ou se eu falo pouco. O que importa é o sentimento, o que é realmente agradável a Deus e que faz com que as nossas orações cheguem até Ele é a sinceridade daquilo que dizemos. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Nós temos muito hábito de pedir, mas às vezes de agradecer quando conseguimos alguma graça, mas glorificar poucas pessoas fazem. Então vamos fazer aqui uma diferenciação entre agradecer e glorificar, porque o pedir as pessoas entendem e sabem o que é, embora nem sempre peçam adequadamente. Nós vamos também conversar sobre isso. Mas o agradecimento é quando nós agradecemos algo específico, uma graça específica que nos tenha sido dada e concedida pelo Pai. A glorificação é quando nós glorificamos o Deus, Jesus, enfim,
Deus de uma forma geral, reconhecendo a sua magnanimidade, tudo que há no universo, a beleza da natureza, o universo, a vida. Quando nós não agradecemos por algo em especial, mas nós glorificamos a sua existência e as suas obras de uma forma geral. E o pedir, embora nós saibamos o que é, nem sempre fazemos corretamente. A doutrina nos orienta que nós precisamos saber pedir, e o pedir é pedir força, coragem, fé, perseverança, resignação para as lutas da vida, para que elas possam ser enfrentadas e superadas. Não devemos pedir que as provas se acabem, ou que elas não existam, que elas deixem de existir, ou mesmo conquista de coisas materiais. A prece não é para esse objetivo e nem Deus está ali, muito menos a espiritualidade superior, eles não estão ali à nossa disposição para darem vazão a essas solicitações materiais e pequenas. Muitas vezes as provas que nós não queremos passar são necessárias para o nosso progresso e para a nossa evolução. Então ele não vai conceder a exclusão, o fim daquela prova, se eu precisar daquela prova para crescer. O que eu tenho que pedir não é o fim da prova, mas é força, coragem, fé, sustentação moral para vencer aquela prova, para enfrentá-la e sair dela vitoriosa, porque aí há o crescimento, aí há o aproveitamento real daquela condição que se apresenta em nossas vidas. Se a gente simplesmente não quer passar pela prova, nós não queremos estar ali aprendendo e crescendo com ela. Perfeito? Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Podemos orar por todos. Todos serão de alguma forma beneficiados pela prece. E eles sentem as vibrações que nós para eles direcionamos, de amor, de paz, de alegria, de força, de elevação e a espiritualidade também. E havendo sinceridade naquela prece, a espiritualidade com certeza vai avaliar de que modo ela pode auxiliar aquela pessoa por quem se ora. E a doutrina espírita nos mostra também que quando oramos pelo outro, às vezes, o outro por quem se ora, ele mesmo não tem merecimento para com a espiritualidade para obter aquela graça. Mas quem ora tem. E aí, muitas vezes, Deus pode acatar, acolher, permitir que aquela graça seja alcançada, aquela pessoa por quem se ora receba aquela graça pelo mérito daquele que está orando. Mostrando, portanto, que é sempre válido nós orarmos por nós e pelos outros, pelos vivos e pelos mortos. A prece é agradável a Deus, sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. E é o que eu falei, o que importa essencialmente é a intenção, a verdade e o sentimento que se coloca na prece. Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração vêm sustentar o indivíduo. Se eu estou orando, eu estou buscando a sintonia da espiritualidade superior, e ela vai me acolher, ela vai vir ao meu auxílio, certamente. E de que modo que ela vai responder os meus anseios? Pelo pensamento, pela intuição ou pela inspiração, pela ideia que me chega à mente. Por isso que nós temos que ficar atentos, aguardando, avaliando, percebendo os nossos pensamentos, porque a espiritualidade vai nos intuir naquele momento da prece. Então nós precisamos realmente saber que isso acontece para que, através da prece, muitas das nossas respostas, das nossas angústias, dos nossos questionamentos sejam solucionados, sejam respondidos pelo Pai. Agora, importante também, muitas vezes nós queremos a solução do problema. Espiritualidade não vai dar a solução, ela vai nos dar o mecanismo para que nós alcancemos a solução, porque aquilo é uma necessidade de aprendizado, de progresso, de desenvolvimento intelectual nosso. Se eles derem tudo pronto, onde está o nosso mérito? Aí nós não crescemos. Então eles vão nos dar o caminho para que nós possamos percorrer e chegar até a nossa meta, até onde necessitamos. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora.
nós ficamos com um campo magnético ao nosso redor que nos imuniza de influências negativas, de pensamentos e de energias deletérias que nos são direcionadas. Esse campo de força, ele dissipa qualquer vibração, qualquer energia negativa que busquem ou que tentem direcionar para nós. Então, é uma proteção maravilhosa que nós temos à nossa disposição e que não usamos, porque muitas vezes somos indisciplinados em relação à prece. Vejam, a pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesma e a quem se encontra no seu campo de ação. Então, nós estamos nos tornando luz, energia positiva. E energia positiva e salutar é algo que se irradia. Não fica preso em nós, mas se irradia e contamina as pessoas que conosco estiverem. E é por isso que determinadas pessoas, quando chegam no ambiente, todo mundo gosta de estar ao redor, todo mundo se sente bem, é algo agradável, que faz bem à criatura. Por quê? Porque a energia dela se irradia. Nós já estudamos sobre as propriedades do perispírito, a irradiação. E isso acontece quando nós estamos encarnados ou desencarnados também. Então, essa energia, essa irradiação positiva, essa luminosidade, isso é algo maravilhoso e que se estende, se expande, alcançando as pessoas que conosco estiverem, sendo todos beneficiados exatamente por essas energias salutares que emanam de nós quando nós temos esse hábito da prece. Os espíritos orientadores recomendam insistentemente a oração como um bom hábito que deve ser incorporado ao cotidiano das nossas existências. Temos que orar sempre, cotidianamente. Quanto mais nós orarmos, mais a nossa vida vai ser de oração. E quando eu digo uma vida de oração, queridos amigos, eu não estou dizendo que eu passo o tempo inteiro ali orando, concentrada, elevando o meu pensamento. Quem não viu a aula sobre a lei de adoração lá do ESG1, volte para ver essa aula em detalhes também. Na verdade, a nossa oração é constante, porque aquele que vive o evangelho, aquele que se reforma, aquele que procura vivenciar o evangelho em pensamentos, palavras e ações, ele vive em uma prece constante. Por quê? Porque suas atitudes no bem são prece. O auxílio, a caridade que ele faz a alguém é uma prece. Quando ele obtém uma graça, que ele leva o pensamento rapidamente e diz, obrigada, meu pai, é uma prece. Quando ele está andando no carro, que ele vê um acidente ou alguma situação delicada, ele diz, pai, que tu possas ajudar esse coração, é uma prece. E ele não deixou de fazer as suas coisas, não deixou de continuar caminhando, dirigindo, enfim, continuou agindo. Mas quando a nossa vida, ela está em compatibilidade com o evangelho, a nossa vida está, ela na realidade, ela é uma constante oração. E é isso que diz, nós temos que ter o hábito de orar, pelo menos, ao acordar e ao deitar. Mas nós podemos orar quando o nosso coração sentir vontade. Durante o dia, no decorrer das nossas atividades, enfim. É o nosso coração que, na verdade, nos mostra, nos faz sentir a necessidade ou não da oração. Portanto, queridos amigos, incorporemos esse hábito. Ah, eu esqueço. Esquece, porque Deus ainda não é prioridade na sua vida. Porque para aquilo que nos interessa, nós sempre encontramos tempo. Para fazer as coisas que nós gostamos, nós sempre encontramos tempo. Então, Deus ainda não é prioridade na sua vida. Porque se for, você sempre vai encontrar um tempo para ele. E se ele ainda não é prioridade para você, eu lhe pergunto, quando será? Porque esse momento só você decidirá. Então, será que já não está na hora de fazer essa decisão? Será que nós já não deixamos essa responsabilidade passar por muitas e muitas reencarnações? Será que não chegou a hora de nós assumirmos o compromisso com o Pai e verdadeiramente caminharmos para Ele? Fica aqui a nossa reflexão.
Vejam, como é que se dá a transmissão do pensamento pela prece? O fluido recebe, o fluido aqui que nós colocamos é o fluido cósmico universal, que todos nós estamos absorvidos nele. O fluido recebe o impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Se o fluido cósmico universal está presente em todo o universo, e se ele é o veículo de transmissão do pensamento, significa que o pensamento ele se locomove por todo o universo sem barreiras. E quanto mais forte, quanto mais sincera, quanto mais verdadeira for a minha prece, mais velocidade o nosso pensamento alcança e mais distâncias ele também alcança. Portanto, isso significa dizer que aquelas pessoas que oram apenas de forma maquinal, repetindo palavras sem verdadeiramente sentir e pensar em cada palavra que pronuncia, essas preces não alcançam a espiritualidade superior. Elas sequer, muitas vezes, saem do ambiente do nosso quarto, porque são só palavras desprovidas de sentimento. Então, eu quero que as minhas preces sejam ouvidas, então eu tenho que colocar a verdade naquilo que eu falo. Não adianta eu orar por obrigação, porque ela não vai resolver, ela não vai me proteger, ela não vai me amparar, ela não chega até Deus. Deus quer verdade. Deus não quer protocolo. Se eu penso que eu vou chegar até Deus dessa forma, eu estou enganada. As preces que são dirigidas a Deus chegam aos espíritos servidores da vontade de Deus. Então, claro que Deus, ele tem aí infinitos trabalhadores que em seu nome estão dando toda a assistência e todo o apoio à humanidade. Então, tem-se espíritos servidores benévolos que recebem essas preces, tá? E fazem com que, de fato, elas cheguem até Deus. E, claro, ele, como ele diz aqui, eles são espíritos que estão ali com a destinação de levar a Deus para que ele possa avaliar se elas devem ou não ser atendidas. Muitos desses servidores, desses espíritos trabalhadores, já têm autonomia pelo seu grau de elevação para muitas vezes deferir ou não aquela solicitação. Nem tudo precisa ser levado até o Pai. Quanto mais evoluído, quanto mais experiente, quanto mais perfeito e sublimado é o espírito que recebe aquele clamor, mais autonomia tem para decidir. Mas, por exemplo, muitas vezes, quem escuta as nossas preces por conta, enfim, da forma como nós oramos, é o nosso anjo da guarda, ou o espírito protetor. Então, determinadas coisas ele não tem autonomia para permitir. Aí ele vai levando para quem? Para aqueles que são superiores a ele e que podem, pela sua superioridade, decidirem ou levarem até o Pai para saberem o que ele decide, porque em última instância é sempre Deus que vai, na verdade, decidir favorável ou não aquilo que clamamos, tá? E aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então, dirigidas a Deus, chegam aos espíritos servidores da vontade de Deus. E eles é que vão, claro, de uma certa forma, direto ou indiretamente, permitir que aquela graça seja alcançada. E quando nós dirigimos aos bons servidores, ao nosso anjo da guarda, aos nossos espíritos protetores, aos chamados, muitas vezes, santos pela Igreja Católica, as pessoas oram muito para a Virgem Maria, enfim, eles vão ser reportadas a Deus. Se tiverem, como eu disse, se esses bons espíritos têm autonomia, podem decidir. Caso contrário, são sempre reportadas a Deus. Porque, em última instância, tem que ser Ele sempre a deferir ou não aquilo que pedimos. Nada sucede, portanto, sem a vontade de Deus, certo? E a espiritualidade superior sabe exatamente até onde ela pode ou não ir. Na prece, queridos amigos, a concentração é condição fundamental. A prece deve ser precedida da concentração, de modo que possamos expandir nossos potenciais energéticos
e de comunicação com o plano espiritual. Vejam aí um exemplo da prece sem concentração na figura esquerda e a com concentração na figura direita. Nós podemos perceber a expansão aí dos nossos potenciais energéticos e por isso elas alcançam maiores distâncias. Então, muitas vezes nós nos concentramos de uma forma tão rápida e tão imperfeita que na verdade não é uma concentração verdadeira. Tá na hora de orar porque eu acordei, mas já está correndo numa agonia, uma oração que não tem valor. Às vezes à noite, quando nós vamos rezar, já estamos tão cansados que mal conseguimos nos concentrar, muitas vezes dormimos durante a prece. Então nós precisamos realmente começar a refletir sobre a maneira que nós estamos nos conectando com o Pai. Se eu não consigo acordar um pouco mais cedo para me concentrar, para fazer uma prece mais correta e adequada, é melhor que eu escolha um outro horário do dia mais tranquilo, para que eu possa realmente elevar o meu pensamento ao Pai. Mesma coisa à noite. Então, que eu vá deitar um pouquinho antes, mais cedo, para que isso possa acontecer de uma forma apropriada. Precisamos valorizar esse momento. Deus não atende nenhum de nós com pressa, com agonia ou com má vontade, com falta de qualidade. Mas Ele dá toda a sua atenção e todo o seu amor para nós. Por que nós não sabemos e não fazemos igual? Então, vamos refletir sobre isso também. Vejam bem, quando nós direcionamos a prece para alguém, tá? Nós estamos ali transferindo energias vibratórias para aquela pessoa por quem se ora. E aí nos diz a espiritualidade, a doutrina espírita, sempre que pensamos em alguém, sintonizamos com essa pessoa e emitimos automaticamente para ela uma parte das nossas energias e fluidos. A outra pessoa absorverá ou não as nossas energias, fluidos, vibrações e pensamentos, de acordo com a afinidade e sintonia que tenha conosco, podendo ou não perceber impressões dessas energias, de acordo com a sensibilidade, a intensidade da emissão e a sua qualidade. Então vejam, quando nós pensamos e direcionamos energia para alguém, claro que nós estamos vibrando e as nossas energias vão chegar até aquela pessoa. Mas para que elas possam chegar e permanecer com a pessoa, para que ela possa receber aquelas vibrações, tem que haver uma certa afinidade, uma certa sintonia, para que ela consiga captar aquilo que lhe chega. Tudo no universo não é sintonia, nós já não estudamos isso. Se forem sentimentos e vibrações contrárias, elas não vão se acolher mutuamente, elas vão se dispersar. Elas vão, na verdade, vai oferecer ali uma barreira para que aquela vibração ela chegue. Então, dependendo da sensibilidade daquele que recebe aquela oração, ele vai sentir aquela vibração mais ou menos forte. A intensidade da emissão, dependendo se são emissões realmente mais intensas, mais sinceras, com muito sentimento, claro que tem mais intensidade. Mas quando são orações muitas vezes mais feitas dos lábios, da mente e não do coração, a intensidade é menor. Provavelmente a pessoa vai sentir menos. E a qualidade também. Precisa haver uma sintonia entre aquilo que emite e aquilo que recebe. Nós, como se tudo é sintonia, se a qualidade daquelas vibrações forem divergentes, provavelmente a pessoa não vai perceber, não vai sentir. Então vejam, a maneira correta de nós orarmos, orar em secreto. Esse orar em secreto não é que eu esteja fechada no ambiente. Não, em secreto quer dizer na intimidade do meu coração. Eu posso estar num ambiente repleto de pessoas, mas se eu estou concentrada dentro daquele meu momento de oração, eu estou em secreto. E eu posso estar dentro do meu quarto, do meu ambiente, de um ambiente fechado, sozinha, e eu não estar em secreto. Por quê? Porque a minha mente está cheia de pensamentos que não me deixam ali realmente me concentrar no Pai, não me concentrar na oração. Oração simples, sem excesso de palavras. Não é pela multiplicidade de palavras que a minha prece alcança a Deus. Eu posso não dizer uma palavra,
mas o meu coração diz tudo e Deus sabe o que se passa no nosso coração. Então a prece ela tem que ser verdadeira, ela não precisa ser longa. A oração deve falar ao coração, sentimento. A oração coletiva deve ser inteligível. A oração coletiva, muitas vezes, aquelas orações que são feitas junto a várias pessoas, muitas vezes as pessoas utilizam outros idiomas e aqueles que estão escutando a prece não entendem. Então, se eu não entendo o que está sendo dito, aquela prece não chega ao meu coração. Ela não é inteligível e, portanto, se ela não alcança o meu coração, como é que ela vai alcançar Deus? Outra, muitas vezes as pessoas utilizam palavreados, palavras, terminologias complexas, mais difíceis, de pouco entendimento. Quem escuta não compreende totalmente aquela oração e aí não há sentimento daquilo que a gente não compreende. Por isso que a prece, ela tem que ser na língua, no idioma das pessoas que escutam e com simplicidade para que ela possa chegar ao coração de todos. Oração ante as provações, precisamos, nesses momentos de desafios, estar em contato com a espiritualidade, buscando força para superar esses momentos. São nessas situações onde nós nos fragilizamos muito e abrimos campo mental para uma influenciação negativa, porque a nossa vibração baixa, a nossa frequência vibratória baixa. E baixando a nossa frequência vibratória, eu estou ali abrindo sintonia com a espiritualidade inferior. Então, principalmente, oração em todos os momentos e nos momentos de provações, de expiações, de dificuldades e desafios, mais ainda. A oração e o perdão das ofensas é o que o Papai do Céu nos diz, que antes de orarmos, possamos nos reconciliar com os nossos inimigos, para que o nosso coração esteja verdadeiramente purificado. Como é que eu vou orar a Deus? Por exemplo, pedindo ali na oração do Pai Nosso, para que Ele me perdoe quando eu não ajo da mesma forma para com as pessoas. Precisamos trabalhar a pureza dos nossos corações, no sentido de que eles, não que isso vai ser fácil da noite para o dia, mas é necessário um trabalho constante de aprimoramento de nós mesmos, para que possamos, de fato, estarmos em sintonia com o Pai e nos melhorarmos. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. A oração em conjunto tem mais força? Sim, desde que todos estejam com o mesmo pensamento. Se eu estiver reunida com pessoas e cada uma delas estiver com o seu pensamento individualizado, não há prece em conjunto, em comum naquele momento. É preciso que todos estejam unidos no mesmo pensamento. E isso dentro da reunião mediúnica é fundamental, porque nós somos uma equipe, uma família. E é necessário que todos estejam com o mesmo sentimento para que o trabalho desenvolvido na reunião mediúnica seja realmente efetivo. Então, não basta estar com outras pessoas fisicamente, é preciso estar de coração, de corpo, de alma, conectado às outras pessoas, ao grupo, àquela família mediúnica. Então, a prece harmoniza o ambiente, favorece a manifestação dos espíritos e beneficia o entendimento dos espíritos. Através da prece, como a espiritualidade se conecta melhor a todos, não há quem não se beneficie com os eflúvios positivos da prece. Então, o ambiente fica mais salutar. Isso favorece a manifestação do espírito, por quê? Porque ele está num ambiente que lhe propicia segurança, calma, serenidade, paz ao coração. E ele se sente estimulado a colocar ali as suas dificuldades, a conversar, a realmente estar de forma plena ali naquela reunião, buscando melhorar, crescer e evoluir. Beneficia o entendimento dos espíritos, com certeza. Muitas vezes os espíritos na reunião mediúnica estão enraivecidos, falando de forma inadequada, muito ainda com muito sentimento de ódio no seu coração. E aí, em determinadas situações, o médium esclarecedor não fala nada, mas ele faz uma prece
derramando os eflúvios benéficos da prece naquele coração. E é impressionante como ele vai se acalmando, serenando um pouco o tom de voz, a forma como ele fala, até que o diálogo se torna realmente possível. Então, a prece é, na maioria das vezes, um dos únicos recursos que funciona. E a prece, muitas vezes, é o último recurso que pode fazer a diferença. Muitas vezes o dialogador conversa, usa todos os seus melhores argumentos para fazer com que aquele espírito aceite ali o acolhimento e o amparo e não consegue. E muitas vezes, na hora de uma prece, ele consegue aquilo que ele não conseguiu com todo o seu diálogo. Então, a prece é sempre fundamental para o atendimento aos espíritos sofredores. Então, os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Claro que faz muito bem aos espíritos sofredores, eles pedem preces, eles anseiam por essas preces, porque eles sabem o quanto elas aliviam a sua dor. E quando eu digo dor, é aquela dor moral que esses espíritos infelizes e sofredores sentem muito mais forte, pujante, do que as dores físicas que nós aqui na matéria conhecemos. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. E pode desviar-lhes o pensamento do mal. Não apenas alivia, mas pode abreviar os sofrimentos. Por quê? Porque a partir do momento que ele repensa as suas atitudes, que favorece o arrependimento, ele chegando nesse estágio, ele já vai sofrer menos. Por quê? Porque o objetivo do sofrimento não é a reforma da criatura, não é o repensar de atitudes, não é o buscar Deus. Se as preces auxiliam no arrependimento para que ele perceba, para que o espírito sofredor perceba a sua situação diante do Pai, ela, de uma forma ou de outra, ela diminui e abrevia os sofrimentos. Porque sem aquela prece ele ficaria mais tempo sofrendo até despertar para Deus. E com a prece, isso foi antecipado e, consequentemente, o seu sofrimento foi aliviado. Faz parte da preparação do grupo mediúnico antes da reunião? Com certeza. A prece, ela vai começando já ali a fazer com que nós nos conectemos com a espiritualidade superior, aliviando os nossos corações dos problemas do dia a dia, já vai acalmando os trabalhadores da reunião mediúnica para que na hora que o trabalho realmente iniciar, nós já estejamos todos ali bem harmonizados com os trabalhadores espirituais. Então, o trabalhador da mediunidade deve estar preparado sempre, todos os dias e horas, como se fossem os da sua reunião. Claro que nós, se não conseguirmos estar em sintonia todos os dias da nossa vida, que seria o ideal, porque aquelas pessoas que procuram trabalhar o seu coração, procuram trabalhar todos os dias. O processo de reforma íntima é diário, a luta é constante, mas pelo menos no dia da reunião, no dia anterior, que eu possa buscar elevar os meus pensamentos, realizar atividades mais enobrecidas, evitar o esforço excessivo, tudo aquilo que eu puder fazer para que a reunião, meu contato com a espiritualidade seja o melhor possível. Essa preparação, ela é necessária. Então, há uma preparação específica a ser feita a partir do dia anterior à reunião, para quem realmente quer ser um bom trabalhador na mediunidade. Isso é necessário, isso é importante. Então, vejam, ao corpo físico, repouso e alimentação. Evitar estafar o meu organismo. Se eu sei que na reunião mediúnica eu vou precisar doar fluidos, uma alimentação leve para que os meus fluidos estejam mais purificados, limpos, e evitar nem preciso dizer, álcool, vícios, drogas, isso nem pensar,
Mas a alimentação também, evitar carnes, alimentos muito condimentados, pimentas, café, chocolate, tudo isso, de uma certa forma, faz com que os fluidos emitidos pelo médium sejam menos puros, menos limpos, e tudo isso dificulta o trabalho da espiritualidade. No tocante à emoção, equilíbrio das emoções, evitar atividades estressantes e agitações desnecessárias ou transferíveis. Então, que nós evitemos de deixar situações que possam desgastar o nosso ânimo. Nós temos muitas vezes determinadas situações que de antemão nós já sabemos, pô, eu vou acabar me irritando nessa situação. Então, se eu já sei que aquilo ali é algo que normalmente me estressa, não vá fazer na véspera da reunião mediúnica. Deixe para fazer depois. Porque caso você se estresse, já passou a reunião e lá naquele momento, pelo menos, você estava mais equilibrado. É um tipo de cuidado que o trabalho exige. Claro que para aquelas pessoas que são corretas, disciplinadas e se entregam no tocante ao trabalho, que querem realmente fazer o seu melhor. O pensamento, manter atitudes mentais por meio de boas leituras, música elevada, abandono das preocupações, buscar atividades, pensamentos, ocupações que elevem o nosso pensamento e não ampliem as nossas preocupações e desequilíbrios emocionais. A oração, meus amores, a oração sempre é, como ele diz aqui, o lubrificante da vida. E aí vai atender as 3 áreas solicitadas acima: corpo físico, emoção e pensamento, enriquecendo as possibilidades de ação do indivíduo que a ela recorre com fervor e elevação. Então, a oração sempre, mas principalmente no dia e no dia anterior da reunião mediúnica. Vejam, o que deve fazer o médium quando perceber a presença de espíritos doentes em seu campo vibratório antes da reunião mediúnica. Nós já sabemos que os espíritos que serão atendidos na reunião mediúnica são conectados aos médiums alguns dias antes, normalmente 48 horas, uma em torno de 72 horas, e é possível que o médium, a partir dessa conexão inicial, ela já começa a sentir algumas das sensações, das emoções do espírito comunicante, do espírito sofredor. E aí o que fazer? Orar, ter paciência, acolher aquele coração com amor, já ir ali aproveitando aqueles dias iniciais para transferir todo o seu amor para aquele coração, para que ele já vá sentindo os eflúvios positivos do médium e no dia da comunicação ele já esteja muito mais propenso ao diálogo e ao amparo que vai receber naquele dia. Então tem que ter paciência o médium, absorver o fato com serenidade, sem qualquer tipo de agastamento, pois as atitudes de desagrado fazem com que a entidade se sinta rechaçada, o que certamente acentuará as dificuldades que vivencia. O médium deverá adquirir resistências morais e emocionais. Aceitou trabalhar dentro da mediunidade? Entende que isso é importante para o seu processo evolutivo? Então eu não posso querer acolher o espírito só na hora da reunião mediúnica. Eu preciso já estar ali acolhendo aquele coração desde quando a espiritualidade superior que administra a reunião a nível espiritual conecta aquele coração comigo. Então eu vou fazer um evangelho no lar para ele. Eu que já estou conectada, já posso saber previamente a sua problemática, se é algo que tem a ver, por exemplo, com a forma como ele desencarnou, se é algum sentimento de ódio, de vingança, de desespero, de medo, o que é. O médium, ele não consegue captar as sensações e as percepções do espírito? Ora, então, se ele percebe qual é a atitude do médium educado e do médium que se compromete com a tarefa. Vamos supor que o médium perceba que aquele coração ali é um coração suicida. O que o médium tem que fazer? Orar. Aproveitar aqueles dias anteriores para fazer leituras dentro daquela temática, porque ele não está conectado ao médium. Ora, então ele vai ouvir tudo que o médium lê,
ele vai perceber tudo aquilo que o médium fizer. Então, o médium já vai lendo leituras que auxiliem na orientação àquele espírito. Se porventura o problema dele é a materialidade, o apego ao mundo material, o médium vai fazer o evangelho e vai aproveitar também para fazer leituras no tocante à necessidade de desapego do mundo material e das pessoas, mostrando que o plano espiritual é repleto de possibilidades e de forma que o espírito possa já, antes mesmo da reunião mediúnica, já estar sendo orientado pela conduta correta do médium. Se o médium fizer isso, quando chegar na reunião mediúnica, o espírito já vai estar ali meio caminho andado. E o diálogo vai ser rápido e efetivo. Por quê? Porque o médium já fez o que deveria fazer, já fez a sua lição de casa. Então, médium, quando ele percebe, ele já tem que começar o processo de acolhimento e de ajuda. E percebam, não vai dar psicofonia, ninguém está falando em psicofonia. Ele vai o quê? Acolher, amparar, mentalizar aquele coração e já dar um auxílio prévio dentro daquelas percepções que ele tiver. O médium deve orar pelo espírito, mas orar com real interesse de ajuda, ou seja, sentimento, verdade naquilo que está fazendo. Depois, dialogar mentalmente com ele, tentando compreendê-lo, passar-lhe compaixão e amizade, além de oferecer-lhe ideias libertadoras. Então, esse diálogo mentalmente é natural. A primeira pessoa que dialoga com o espírito é o próprio médium. Por quê? Porque muitas vezes ele já percebe o espírito, mas não chegou na hora do diálogo ainda. E aí, ele vai simplesmente ignorar o espírito até chegar a hora de dialogar, que o médium, dialogador, esclarecedor vai estar presente? Não. Então, ele já vai dialogando mentalmente, dando o auxílio e o amparo que ele puder, dentro do conhecimento que ele tem. Então, ele já vai ali trabalhando ideias libertadoras para aquele espírito, favorecendo o seu atendimento. Para muitos espíritos, será como uma luz que se acende em noite escura. Para outros, é a resposta que esperavam no isolamento total em que mergulharam. Então, isso é muito importante e já ajuda muito os espíritos. Por que iniciar as reuniões espíritas com uma prece? Vejam, nós viemos do mundo, muitas vezes, conectados, preocupados, angustiados em função dos desafios do mundo. Como é que eu quero começar uma reunião mediúnica sem acalmar o meu coração? Não dá, não pode, isso não é benéfico para o trabalho. Então vejam, viemos do mundo externo com a mente fortemente condicionada pelas muitas horas de vinculação às exigências da vida física, carecendo de uma mudança de faixa vibratória, a fim de reverter a sintonia superficial para o profundo, intento que alcançaremos por meio da prece. Primeiro faz-se uma leitura preparatória e após se realiza a oração com a alma vibrante e ungida. E é por isso que nós orientamos que seja destinado um tempo inicial para um estudo prévio, onde nós já estamos ali acalmando e serenando o nosso coração. Depois se realiza a prece e só depois que se dá início à reunião mediúnica propriamente dita. E aí já houve tempo para que nós nos desvinculássemos com os problemas, as situações da vida, as dificuldades, as cobranças. Então essa desvinculação, ela é necessária para que o trabalho seja melhor realizado. A equipe estabelecerá contato com o plano mais alto da vida, com os bons espíritos encarregados de nos conduzir no trabalho de intercâmbio espiritual, que estão em preces também. No momento da prece, a nível material, a espiritualidade superior, a equipe desencarnada, estará em preces também. Eles estão ali todos, nós temos que ter a compreensão de que aquilo ali é uma equipe encarnada e desencarnada, mas o trabalho é um só. E nós precisamos estar em sintonia com a equipe desencarnada e com a espiritualidade superior, que é essa equipe desencarnada, e com o Pai, para que o trabalho realmente aconteça da melhor maneira, exatamente como o Pai quer. Então, nós vamos nesse momento
unir os nossos pensamentos todos, elevando-o ao Pai e solicitando dele a assistência para a boa realização do trabalho. Portanto, a oração é uma ferramenta valiosa para o terapeuta doutrinador, porque, como eu estava dizendo muitas vezes, o dialogador, palavra certa não seria mais doutrinador, mas o médium, dialogador ou esclarecedor, porque nós não estamos ali doutrinando ninguém. Nós estamos ali, na realidade, acolhendo, muitas vezes dando uma assistência, às vezes nem é possível falar de doutrina espírita, é só um acolhimento. Então, por isso que a palavra doutrinador, no passado era muito utilizada, mas hoje em dia se utiliza mais médium esclarecedor ou médium dialogador. Então, ele tem que saber o momento que ele vai orar. E tudo é feeling, claro. À medida que nós vamos trabalhando na mediunidade, ganhando experiência, nós vamos percebendo que em determinados momentos é melhor fazer primeiro uma prece, para depois buscar um diálogo. Outras vezes, durante o diálogo, a situação pede uma oração. No fim, então, claro que, Evelyn, qual é o momento? Isso é tato. Por isso que existe o curso de educação da mediunidade, porque nós vamos vivenciar várias experiências, os alunos vão vivenciar vários casos, onde o procedimento difere de cada caso. Por isso que o curso é bom, porque o maior número de situações far-se-ão presente, e assim o nosso aprendizado ganha muito. Quando ele se levanta para atender, deve ser o seu primeiro ato invocar as bênçãos divinas através da inspiração. Quando ele vai iniciar o diálogo, antes mesmo dele iniciar, ele já tem que estar ali em contato direto com o seu guia mediúnico, porque o dialogador também tem quem o auxilie. E aí nós precisamos saber que nós não estamos sozinhos. Buscar sempre o amparo deles e no sentido de dizer, me auxilie no diálogo, que as palavras corretas sejam ditas, que eu consiga intuir os teus pensamentos, meu amigo querido, para que o atendimento seja feito da forma mais apropriada. Então, esse link é importante. Nós precisamos saber que ele está ao nosso lado e nos utilizar do amparo, da ajuda que ele está ali para nos dar. E deve se perguntar, que direi para suavizar essas dores? Como me conduzirei para não acirrar semelhante revolta? De que forma poderei externar melhor meus sentimentos de fraternidade? Supre, bons espíritos, a minha limitação perceptiva, fazendo que os olhos da alma enxerguem o que os sentidos físicos não podem alcançar. Percebam que nesse momento eu estou reconhecendo as minhas limitações, a minha pequenez, a minha dificuldade, a minha inferioridade, pedindo que eles possam suprir as minhas imperfeições, as minhas falhas, as minhas demandas, de modo que o atendimento ocorra como tem que acontecer. Por isso que quando nós oramos para a espiritualidade que nos acompanha na reunião mediúnica, as inspirações vêm. Nós nem muitas vezes sabemos como elas chegam, mas elas chegam na nossa mente. E aí nós conseguimos fluir mais facilmente o diálogo e a condução daquele atendimento. Então, a prece na reunião mediúnica, ela é fundamental, indispensável. E nós precisamos ter essa certeza e esse entendimento. Que é o que nós dizemos aqui, na tarefa espiritual de doutrinação, de esclarecimento, de diálogo, a oração é um fundamento básico. E onde se encontra o poder da prece? No pensamento. E não depende nem do lugar, nem do momento em que seja feito, mas só do nosso pensamento, da nossa sinceridade, do nosso coração, da nossa vontade. E isso pode ser e se dar em qualquer lugar. Certo, meus queridos amigos? Nós vamos agora, então, estamos finalizando aqui o nosso estudo de hoje da prece na reunião mediúnica e vamos iniciar, portanto, agora a fase 3, que é a fase de contato. Já vimos a fase da projeção dos fluidos, já vimos a fase da aproximação. Vamos agora iniciar a terceira fase, que é a do contato com o guia mediúnico. Então vejam, o contato
É a fase em que o guia mediúnico atua mais diretamente sobre o médium, estabelecendo-se entre eles uma interpenetração áurica. Vocês devem lembrar que na fase 2, na fase de aproximação, o guia ele não tinha essa conexão perispírito a perispírito, ele não se ligava ao médium. Nessa fase, sim, ele vai permitir que o seu perispírito se conecte com o perispírito do médium, do seu tutelado. Logo, a fase vai proporcionar percepções e sensações mais fortes ao médium, porque é um contato real, perfeito? Então, por se tratar de um espírito equilibrado que nos quer bem e tem a incumbência de nos orientar no campo mediúnico, o exercício dessa fase representa uma experiência agradável. Sim, nós estamos ali em sintonia com o nosso amigo mediúnico. Então, isso é algo agradável. Nós já estamos ali nos aproximando, conhecendo mais o nosso guia mediúnico, que é sempre uma sensação muito prazerosa. Nas relações do dia a dia, os contatos pesados ou impuros podem acarretar perturbações espirituais e orgânicas. O autocontrole, proposto pelo método das 5 fases, permite ao médium dele se defender, sejam diretos ou precedidos de projeções fluídicas. E é por isso que essas fases, elas auxiliam o médium não apenas durante o desenvolvimento mediúnico, dentro da reunião mediúnica, mas também no seu convívio, no seu dia a dia, nas suas relações diárias. Quando solicitado pelo dirigente encarnado, o guia mediúnico promove uma ligação áurica com o médium, fazendo-se perceber com maior intensidade. Então, indiretamente, atua sobre os centros de força localizados no perispírito, causando uma impressão momentânea de estar entrando em transe. O médium, os alunos, eles vão perceber que é como se eles estivessem nesse momento, a concentração, como se eles estivessem mais desligados do corpo físico, entrando como se fosse, não é ainda um processo de transe completo, mas eles já sentem essa concentração muito mais forte. E atua diretamente sobre os plexos do corpo físico. Centros de força existem no perispírito e do pretérico, plexos nervosos no corpo físico. Então, ele vai atuar no perispírito, através dos chakras ou centros de força, e esse contato a aura atua também diretamente no corpo físico, através dos plexos nervosos, causando sensações físicas como repuxamentos, tremores, quenturas, pressões, frio. Não é o guia mediúnico que está repuxando nada, não é ele que está tremendo nada, não é ele que está queimando o médium, não, gente. São as percepções naturais do nosso corpo. É a forma como o nosso corpo, nosso organismo, reage ao contato de perispírito a perispírito, o contato com a aura do nosso guia mediúnico, tá? Então, lembram que nós sempre comentamos que nesse momento todos os pontos de sensibilidade estão sendo trabalhados, desobstruídos, para que a reunião aconteça, para que o intercâmbio mediúnico aconteça corretamente? Então, isso é uma das fases. Então, é importante nós estarmos atentos a essas percepções. O médium tanto pode perceber que os sintomas já são conhecidos, os sintomas que ele já conhece tornam-se mais acentuados, como identificar novas sensações. Ele pode perceber que os sintomas que ele percebeu na fase da projeção de fluidos e na fase da aproximação são os mesmos, mas ficam mais intensos. Como ele pode observar a presença de novas sensações, de novos sintomas não observados nas fases anteriores. Essa fase ela é mais fácil de ser percebida, porque não há necessidade de se esforçar para atrair o guia e sentir as suas impressões. O guia mediúnico age diretamente sobre o médium. Então, é mais fácil perceber, porque o próprio guia se coloca ali atuando sobre o corpo perispiritual do médium. Quando tiver dúvidas, o médium pode pedir uma confirmação mental. Isso aí é muito interessante. Lembram da confirmação mental da fase de aproximação, no sentido de dizer: meu amigo, você está mesmo à minha frente, à minha direita, à minha esquerda?
Por favor, se isso for verdade, me dê, faça com que alguma percepção maior eu sinta para saber que você está presente. Isso pode acontecer. Se eu estiver sentindo alguma percepção, mas eu estiver na dúvida se aquilo decorre do contato com o guia mediúnico ou é meu, eu posso fazer essa pergunta. Aí o guia vai trabalhar no sentido de intensificar um sintoma ou fazer com que um novo sintoma surja para trazer a confirmação para o aluno, para o seu tutelado. Ao solicitá-la, o guia fará com que a sensação aumente ou promoverá descargas fluídicas que repercutirão em outros sintomas mais nítidos, dando-lhe maior certeza sobre o que sente. Se não obtiver resposta, poderá concluir que era fruto do seu próprio subconsciente, porque este não tem possibilidades de projetar ondas ou raios fluídicos. Então, quando nós pedimos essa confirmação e nada sentimos, aquilo é um indicativo de que de fato não era do guia, era nosso, certo? Porque, como ele diz, se nós sentirmos algo diferente, é uma inteligência diferente que está atuando. Caso contrário, era realmente nós mesmos e o nosso subconsciente não vai projetar novas ondas ou raios fluídicos. Perfeito? Importante essa observação agora. Ainda não há espíritos selecionados para a comunicação, porque a atuação espiritual sobre o perispírito do médium ainda é superficial e nem atingiu seu campo mental. O que eu quero dizer não atingiu seu campo mental? O guia mediúnico não está se comunicando mentalmente com nenhum dos seus tutelados. Não há ainda comunicação mediúnica nem com o guia, muito menos com os espíritos sofredores, tá? Essa fase ainda é contato, percepções físicas, materiais, sensações. Não estamos ainda na fase de conexão mental, no sentido dele dizer algo para o médium captar. Vamos chegar nessa fase? Vamos, mas com calma. Lembram que eu sempre digo para vocês que quando chegar na fase da psicofonia, vocês já vão estar muito bem, porque tudo acontece de forma tão leve, tão natural, tão sutil, que vocês vão sendo preparados paulatinamente, sem atropelos e desequilíbrios. Então, acalmem o coração de vocês. Ainda não é hora de captar pensamento. E o guia mediúnico não vai conversar com vocês, porque, como eu sempre digo, eles cumprem as regras estabelecidas para o trabalho. Eles são disciplinados. Quem não é, somos nós. Então, não vai haver comunicação, não nos preocupemos, não tem na sala espíritos sofredores. Isso não é o momento ainda. Evelyn, eu senti alguma coisa, pode ser que seja anímico. Evelyn, eu senti alguma coisa, eu acho que era algum espírito. Como você pode afirmar se nessa fase não tem espírito sofredor? É provável que seja uma manifestação anímica também. Que isso pode acontecer? Pode acontecer uma manifestação anímica, tá? Então, tranquilizando o coração para esse momento também. Os participantes também podem alargar a atenção além do próprio corpo, procurando perceber os fluidos e a movimentação dos espíritos presentes no ambiente. Então, nesse momento, a espiritualidade vai avaliando. Tem uns que já estão com mais percepções desenvolvidas, outros com menos, e não significa que todos desenvolvam as percepções ao mesmo tempo e sempre da mesma forma, não. Uns mais rapidamente, outros menos rapidamente, é natural, tá? Então, há participantes que conseguem alargar a sua capacidade de percepção além do próprio corpo e conseguem perceber, inclusive, os fluidos e a movimentação dos outros espíritos desencarnados, não apenas do seu guia mediúnico, mas dos outros também espíritos presentes ali no ambiente. Alguns colaboradores da equipe podem discretamente andar pela sala para que os participantes avaliem a diferença entre a movimentação de um encarnado e de um desencarnado. Mas isso é pouco, uma vez ou outra, não é para ficar andando para lá e para cá o tempo todo, porque senão confunde os alunos. Então, isso pode acontecer num determinado momento, aí depois você não vai dizer, olha, eu estou andando. Não, o dirigente vai caminhar, depois para. Quando chegar na avaliação, ele vai perguntar:
Eu caminhei pela sala, em algum momento, vocês perceberam alguma coisa? Tiveram alguma percepção além? Enfim, nós estamos ali num processo também de aprendizado, de teste. Então, quando nós estamos ali trabalhando as percepções dos alunos. Por isso que nós podemos fazer essas movimentações sempre de forma cuidadosa para não comprometer aquela fase, mas isso é importante para que os alunos possam ampliar as suas percepções. No contato, as sensações ainda são físicas e mais intensas e nítidas que nas fases anteriores. As mais frequentes são impressões visuais não nítidas ou desfocadas, do próprio guia ou do que está acontecendo na sala, contornos do seu guia mediúnico, pode sentir um movimento involuntário dos olhos, dilatação da audição, estampido no ouvido, sensação de cone no ouvido ou mesmo no alto da cabeça. Aí as pessoas dizem, Evelyn, quando eu leio isso eu não consigo entender o que significa a sensação de cone no ouvido ou no alto da cabeça. Quando nós lemos, nós não conseguimos entender, mas quando nós sentimos, aí a pessoa diz, Evelyn, eu não sabia o que era, mas eu senti, e é exatamente uma sensação de cone no ouvido, uma sensação de cone na cabeça. Quando o aluno sente, ele sabe identificar. Ele lendo, ele não consegue perceber, alcançar o que é, mas quando ele sente, ele reconhece. Realmente. Então, se você leu, mas na prática não sentiu nada que você possa relacionar isso, é porque você não sentiu. Porque se você sentir, você vai saber o que é sensação de cone no ouvido ou no alto da cabeça, tá? Formigamento ou choques nos braços, correndo dos ombros até as mãos, inchamento das mãos, bolo na garganta. Esse bolo na garganta é muito comum, tá? Por quê? Porque eles começam a trabalhar aqui, exatamente nessa região, nesse chakra laríngeo, porque o trabalho da psicofonia, que é a comunicação por intermédio da fala, ela utiliza muito esse chakra. Então, isso na hora desse contato, isso já acontece com os alunos, tá? Cadê? Bolo na garganta, vazio no estômago, impressão de expelir algo pelo peito ou estômago, como se fluidos estivessem sendo liberados, crescimento ou inchaço do corpo, processo de expansão e contração do perispírito, que é o que nós já estudamos lá nas propriedades do perispírito, fenômeno conhecido como ballonnement, tá? Aquela sensação como se ele estivesse inflando, ganhando espaço e volume. Distanciamento do corpo, como se ele estivesse distanciando do corpo, ficando longe, como se o seu corpo físico fosse ficando pequenininho e ele fosse se distanciando. Toques, ele pode ter percepções de toques, tá? Não é que o espírito esteja tocando, o nosso guia mediúnico esteja tocando em nós, mas são as percepções. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cada aluno, cada um percebe esse contato aura de uma forma. Não significa que todos têm que sentir tudo isso. Não, cada um sente de uma forma. Isso aqui é uma ideia geral para que vocês possam compreender, porque quando se sente isso, os alunos que não entendem, não sabem do processo, acham que isso é espírito. O espírito estava com choque no braço. O espírito estava assim, assim, assado. O espírito não estava nada. Isso tudo é a percepção do meu próprio organismo diante do contato perispírito a perispírito. Cada organismo reage de uma forma. Por isso nós colocamos aqui e reforçamos que o único espírito que está ali naquele momento são os nossos guias mediúnicos e, claro, aqueles que estão administrando o trabalho, tá? Mas não os sofredores. A partir do contato, algumas pessoas apontam que os sintomas fora do centro espírita começam a aumentar, tais como maior frequência de sonhos, paralisação ao acordar, chamamentos pelo nome, percepção de ideias. E isso é natural. O que nós estamos fazendo num curso de desenvolvimento mediúnico, meus queridos? Nós não estamos aflorando a mediunidade de vocês, aflorando, trabalhando, estimulando o desenvolvimento da mediunidade de vocês. Nós não estamos ali desobstruindo os pontos de sensibilidade mediúnica. Então é natural que no ambiente do dia a dia, do cotidiano, as percepções se ampliem, que os sonhos lúcidos sejam maiores, paralisação ao acordar, que é a paralisia do sono que muitas pessoas detectam,
isso aconteça. Os chamamentos pelo nome, claro, eu estou ouvindo mais a espiritualidade, meus pontos estão sendo aflorados. Percepção de ideias, ou seja, a captação de ideias da espiritualidade, tudo isso é normal e tem que ser assim. Se eu estou estimulando a sensibilidade mediúnica, eu quero que as percepções se ampliem cada vez mais. Contudo, elas vão se ampliando, seguindo o preparo de cada um. Elas não vão chegar todas de uma vez só quando o aluno não está preparado. Espiritualidade, ela é perfeita. E isso vai acontecendo à medida que nós vamos apresentando as condições para lidar com aquelas percepções que se ampliam. Então, isso é natural e é para acontecer. Não apenas é natural, é para acontecer. Essa intensificação é o resultado da percepção mais trabalhada, certo? Com a frequência, o treinamento e o esforço em se manter equilibrado, as sensações vão diminuindo e sendo canalizadas para os momentos das reuniões mediúnicas. A partir do momento que nós vamos aprendendo, trabalhando e direcionando as percepções para o atendimento durante a reunião mediúnica, aí no dia a dia nós não vamos ficar sentindo sempre, tá? Nessa primeira fase, sim. Mas quando começa a fase dos intercâmbios mediúnicos, essas percepções elas vão ser mais pontuais durante a reunião mediúnica e não durante o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Perfeito? Meus amores, meus queridos amigos, nós estamos aqui no nosso último slide. Na próxima aula, nós vamos começar a fase propriamente dita do contato, que aí como a condução da fase. Vocês já sabem, já estão percebendo que eu deixo uma aula para explicar a teoria da fase e a outra aula para a condução propriamente da fase. Também sugerindo que essa fase dure 2 semanas, pelo menos, tá? Posso fazer as fases anteriores, posso abordar as fases anteriores? Sim, nós vamos ver isso na condução da fase na próxima aula, tá? Nós vamos sempre agregando uma fase nas anteriores, certo? Mas na próxima aula nós vamos ver a condução da fase e vocês vão entender mais detalhadamente como ela se dá. Meus amores, meus queridos amigos, vamos finalizando mais uma aula no dia de hoje. Meu muito obrigada sempre a você que está aqui acompanhando esse curso de mediunidade. Deixo mais uma vez os nossos contatos, reforço sempre e gosto de falar no YouTube, busque as playlists. Nosso Instagram está aí à disposição, nosso canal do Telegram para que você tenha o Pétalas do Espiritismo e as novidades do Conhecendo o Espiritismo. O nosso portal, a sala de aula onde você baixa todo o material deste curso e dos outros, a nossa loja virtual, os nossos livros e também nossos artigos disponíveis para você. Nosso e-mail e nosso telefone de contato. Meus amores, muito obrigada pela confiança, por prestigiarem o Conhecendo o Espiritismo e até a nossa próxima aula.